Olá, tudo bem? Professor Wagner, aqui do curso CEL EAD. Vamos lá para a nossa quinta aula do curso Aprofundamento em Matemática. Estamos estudando os conjuntos numéricos, operações no conjuntos numéricos. Tá? Vamos lá, nossa primeira questão da aula de hoje. Qual é o resultado da expressão numérica a seguir? Essa expressão bem maluca aqui, né? Mas vamos resolver aqui por partes, né? Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, primeiro. Vamos resolver isso aqui primeiro. Vou resolver aqui, ó. Bom, veja bem, 1 mais 1 meio, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, vamos lá, vai ficar 1 mais 1 sobre, né? Então, peguei esse 1 mais 1 sobre, esse 1 aqui agora, ó, 1 mais, peguei esse 1, agora eu vou dar o resultado desse, aqui, ó, desse pedaço aqui, ó. Como é que você faz isso rápido, ó? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 meios. Então, nós temos aqui o inverso de 3 meios, que é 2 terços. Então, vai ficar 1 mais 2 terços aqui. 1 mais. Agora aqui, ó. Isso aqui dá 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 terços. Isso aqui quer dizer o inverso de 5 terços. Ó. 1 sobre 5 terços é 3 quintos. 1 mais 3 quintos. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. 8 quintos. Então, 8 quintos é o resultado dessa expressão toda aqui, ó. Aqui deu 8 quintos. Agora vamos ver o outro pedaço lá. Vamos começar aqui, ó. Ó, vou pegar esse 1 aqui primeiro, tá? 1 mais. Agora eu vou resolver aqui, depois fazer o inverso, por causa desse 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 meios. Então, aqui está querendo dizer o inverso de 3 meios, que é 2 terços. Então, 1 mais 2 terços. E aqui está tudo sobre 2, né? Aqui vai ficar, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 terços sobre 2. Multiplicando invertido aqui, né? Que é 2 sobre 1. Então, 5 terços, divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2, que vai dar 5 sextos. Então, é o resultado dessa parte toda aqui, ó. Agora, o que nós temos, ó? Então, vamos lá. Esse 1 aqui, 1, sobre esse resultado aqui, que é 8 quintos, mais o resultado desse outro ali, que foi 5 sextos. Isso tudo aqui está elevado a menos 1. Então, vou resolver aqui do lado 8 quintos mais 5 sextos. Ó. O mínimo aqui é 30, né? Vou colocar já aqui o mínimo, que é 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 8, 48. Mais 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 5, 25. Então, aqui vai dar 73 trintaavos. Então, vou colocar aqui, ó. 1 sobre 73 trintaavos. Está elevado a menos 1.
Olha, 1 sobre 73/30 quer dizer o inverso de 73/30. Então, dá 30 sobre 73, que está elevado a menos 1. Olha, agora, esse expoente menos 1 aqui, você inverte a fração. 30/73 vai ficar 73/30. 73/30. A propriedade lá da potência, né? A elevada, uma fração A sobre B elevada a menos 1 é B sobre A. Você inverte a fração. Então, a resposta correta aqui, letra A. Ok? Beleza, então vamos para a nossa segunda questão. Qual o resultado da expressão numérica a seguir? Bom, então vamos lá, vamos resolvendo aqui do lado. Nós temos uma raiz quadrada. Aqui tem 1/4, eu vou repetir. Vezes, tem uma outra raiz aqui. Agora aqui eu tenho um colchete, eu vou resolver esse colchete aqui. Então, vou colocar o colchete. 5/6 elevado a menos 1, a propriedade, né, inverte, é 6/5. Então, 6/5 dividido por 2/3. Então, divisão de fração, você multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, vezes 3/2. Fecha o colchete, vezes raiz cúbica. Aqui eu vou simplificar. 4 sobre 500, simplificando por 4, vai dar 1. 500 dividido por 4, você pega metade duas vezes, né? Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. Ok? Vamos lá, vou pegar a raiz aqui. 1/4 vezes a outra raiz. Agora aqui eu vou multiplicar, né? Simplifica aqui o 2 com 6, que dá 3. Então vai ficar 9/5. Colchete, resultado do colchete, ó. Vezes a raiz cúbica, que eu vou dar o resultado já, porque a raiz cúbica de 1 é 1. E a raiz cúbica de 125 é 5. Porque 125 é 5 a terceira. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica aqui, ó, você cancela aqui, dá 5. Tá? Então, aqui é 5. Então, vai ficar agora raiz quadrada, 1/4, vezes a raiz. 9 vezes 1 dá 9, 5 vezes 5, 25. 9/25. Vai ficar 1/4, vezes raiz quadrada de 9/25, né? Raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Raiz quadrada de 3 sobre 20. Bom, como não tem essa opção, ó, nós temos que ajeitar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou passar para cá, ó. Raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 20. Vou racionalizar, multiplicar por raiz de 20 aqui, raiz de 20 aqui. Então, vai ficar raiz de 60, 3 vezes 20, sobre 20. Raiz de 20 vezes raiz de 20 é 20. 60, ó, vamos fatorar o 60 ali. 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15,
por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, vai ser 4 vezes 15, né? O 60, ó, é 4 vezes 15 sobre 20. Só que a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, aqui vai ficar 2 raiz de 15 sobre 20. Simplificando por 2, raiz de 15 sobre 10. Então, a resposta correta aqui, letra A. Depois de resolver, tem que fazer o ajeitamento, né? Racionalizar, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa terceira questão dessa aula de hoje. Sejam e três números, né? Sejam três números reais positivos e distintos de zero. Classifique como verdadeira V ou falsa F as sentenças abaixo. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Se x é menor que y, que é menor que z, então x mais y é igual a z mais y. Olha, o que ele fez aqui? Ele somou, vou pegar aqui o x menor que y, tá? Essa expressão aqui, ó, x menor que y menor que z. Aliás, vou pegar x menor que z, tá? Aqui. Nessa desigualdade, o que ele fez aqui, ó? Tem um x e tem um z. Ele somou o y dos dois lados. Se eu somar o y aqui, desse lado, e somar y do lado de cá, será que eu mantenho a desigualdade? Continua menor? Isso é verdadeiro ou falso? Ó, isso é verdadeiro, mas pelo seguinte, ó, porque está considerando aqui três números reais positivos, tá? E distintos de zero. Então, ok. Na 2, na afirmativa 2, ó, x é menor que y, que é menor que z, então menos x é menor que menos z. Vamos ver. Se eu tenho que x é menor do que z. Se eu multiplicar aqui por... se eu multiplicar por menos 1, para obter aqui menos x e menos z, ó, vou multiplicar por menos 1. Aí aqui fica menos x, aqui fica menos z. Só que esse sinal da desigualdade aqui eu tenho que inverter. Para a sentença ficar verdadeira, eu tenho que colocar maior. Você quer ver? Ó, pensa no seguinte. 1 é menor que 2. Se eu multiplicar essa desigualdade aqui por menos 1, vai ficar assim. Não, vamos pegar assim, ó, menos 1. Menor que menos 2. Se eu multiplicar por... Não, deixa o 1 mesmo, porque os números são positivos. Aqui vai ficar menos 1. Se eu deixar esse sinal de menor, ó, menos 1 menor que menos 2 é falso, né? Fica uma sentença falsa. Então, para ficar correto, quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. E aqui não inverteu, ele manteve, ó. X é menor que z. Então, menos x e aqui menos z multiplicou por menos 1. Então, esse sinal aqui teria que inverter, sinal da desigualdade, teria que ser maior. Então, essa segunda aqui é falsa. Na terceira, x menor que y menor que z. Então, x vezes y é menor do que z vezes y. Ó, x é menor que z. Aqui tem que tomar o cuidado seguinte. Eu vou multiplicar por y, os dois lados. Então, aqui vai ficar xy menor que zy. Estou multiplicando por y, os dois lados. Aí eu mantive aqui, ó. Tá certo, aqui tá certo. Por que tá certo? Porque o y aqui está considerando que os números são positivos e distintos. Nesse caso, se eu multiplico pelo número positivo, aqui vai manter essa desigualdade, tá? Agora, se o número for negativo, eu teria que inverter aqui.
Mas o y, segundo o enunciado da questão, é um número positivo. Então, mantém a desigualdade. Tá? Então, está correto aqui também a terceira afirmativa aqui é verdadeira. A quarta, se x é menor que y, que é menor que z, então x ao quadrado é menor que z ao quadrado. Então, x menor que z. Se eu levar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, então mantém essa desigualdade. Lembrando que isso só é verdadeiro porque x e z são números positivos. Tá? Se fosse negativo, não. Ok? Então aqui também é verdadeiro. Por exemplo aqui, né, se você considera assim, olha, menos 2 é menor que 2. Se você levar aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, ó, você vai ter 4 menor que 4. Seria falso, ó, né? Mas como x e y tá aqui, ó, são números reais positivos e distintos, né, de zero, então isso vai ser verdade. Então, ok, VFVV, resposta correta, letra B. Ok? Então, vamos lá, mais uma questão dessa nossa aula de hoje. Uma questão, essa aqui, ó. Durante uma aula da professora Flávia, seus alunos do 9º ano estavam curiosos e decidiram perguntar por sua idade. Flávia viu nesse contexto uma oportunidade perfeita para aplicar o que já vinha ensinando acerca das propriedades de potenciação. Assim, a professora fez a seguinte afirmação: a minha idade está representada pela expressão a seguir. Essa expressão. Com relação à expressão dada e aplicando seus conhecimentos sobre potenciação e radiciação, pode-se concluir que a idade da professora Flávia é. Bom, então nós temos que resolver essa expressão. Tá? Bom, eu vou primeiro resolver essa dízima periódica aqui, ó. 0,333, pontinho, pontinho. Isso aqui é uma dízima periódica simples, né? Então, a geratriz vai ser o quê? O numerador é o período, que é 3, e o denominador é 9. Um 9 para cada algarismo do período. Simplificando por 3 aqui, dá 1/3. Então, vamos lá. Então, vou colocar a expressão aqui, ó. Vou ter 5 vezes 2 elevado a 1/3, tá? Só que 2 elevado a 1/3, ó, é raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Nós podemos transformar um expoente fracionário em radical e vice-versa, né? O denominador vira índice e o numerador vira o expoente do radicando. Então, 5 vezes raiz cúbica de 2. Mais raiz sexta de 4, eu vou colocar assim, ó, raiz sexta, 4 é 2 ao quadrado. Eu vou simplificar esse 2 com 6 aqui, vai dar raiz cúbica de 2. Então, mais raiz cúbica de 2. Sobre raiz cúbica de 54, 54 eu vou escrever assim, ó, raiz cúbica, 27 vezes 2. Por quê? A raiz cúbica de 27 é 3. 27 é 3 a terceira, né? Você pode colocar aqui 3 a terceira e simplificar com esse 3. Ou então aqui, ó, raiz cúbica de 27 é 3. Então fica raiz 3 que multiplica a raiz cúbica de 2. Então vou colocar aqui, ó, no lugar de raiz cúbica de 54, eu vou colocar o resultado ali que é 3 raiz cúbica de 2. Mais, ó, raiz cúbica de 16, eu vou colocar assim, ó, raiz cúbica, 16 eu vou colocar 8 vezes 2. Por quê? 8 é 2 a terceira, ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2.
Então, aqui fica 2, que multiplica a raiz cúbica de 2. Esse 2 aqui do lado de fora é a raiz cúbica de 8. Tá? Sobre 2, está aqui dividindo por 2. Ó, tem um 2 aqui dividindo, que eu já vou simplificar aqui. Então, vai dar raiz cúbica de 2 aqui. Ó. Raiz cúbica de 2. Isso aqui está elevado a menos 1, vezes 81 sobre 2. Vamos lá. 5 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2, ou seja, 5 raiz cúbica de 2 mais 1 raiz cúbica de 2, vai dar 6 raiz cúbica de 2 sobre 3 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2, 3 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 dá 4 raiz cúbica de 2, né? 4 raiz cúbica de 2. Isso aqui está elevado a menos 1 vezes 81 meios. Ó, raiz cúbica de 2 eu cancelo com raiz cúbica de 2. Fica 6 sobre 4. Elevado a menos 1. Então, vai ficar 4 sobre 6. Já inverti aqui, porque o sinal aqui é menos 1, né? Vezes 81 meios. Posso simplificar aqui, ó, 2 com 4. Dá 2. O 2 com 6, né? Que dá 3. E 81 dividido por 3, 27. Então, o resultado dessa expressão é 27, que corresponde à idade de Flávia, né? Resposta correta aqui, letra C. Ok? Então, vamos lá para a nossa última questão dessa aula de hoje, tá? Desse bloco de 5 questões. Leia o fragmento de texto a seguir. Bom, nessa questão, o texto está aí, mas talvez você não consiga ler aqui, porque está pequenininho aqui, tá? Você pode tentar aumentar aí, não, aqui no vídeo você não vai, talvez não consiga ler, tá? Esse material, essa questão da prova original, está acompanhando esse vídeo aqui, tá? Você tem aí no seu material essa questão. Então, sugiro que você pause o vídeo, se você ainda não pegou essa questão, não leu esse texto, você pausa agora e faz isso lá agora, tá? Aí eu volto para resolver a questão já partindo do princípio que você já leu o texto, tá ok? Bom, então, já leu? Conseguiu ler o texto? Conseguiu fazer a questão? Então, vamos lá. Essa questão, ela não é difícil, né? A dificuldade maior é o texto que você tem que ler, você já perde um tempo na leitura do texto, e alguns cálculos, embora seja um cálculo simples de fazer, mas demora um pouquinho, né? Então, o texto falou aí de um navio, né, que foi acometido por uma tempestade e 3 marinheiros conseguiram controlar esse navio aí e salvar a tripulação, né? Então, o comandante lá resolveu distribuir 341 moedas de catis, né, o catis, não sei a pronúncia, para esses 3 marinheiros no dia seguinte. Bom, então o que aconteceu? Só que de noite um dos marinheiros resolveu ir lá e pegar a sua parte dessas 241 moedas, tá? Então o que ele fez? Dividiu em 3 partes e pegou a parte dele. Só que ao dividir em 3 partes, ele viu que sobrava uma moeda. Então ele jogou no mar essa moeda e pegou a parte dele, 1/3. Só que o outro marinheiro, depois desse, né, logo depois desse, teve a mesma ideia. Então foi lá, pegou as moedas restantes lá, dividiu em 3 partes, viu que sobrava uma, jogou fora, jogou no mar e pegou a parte dele, 1/3. O terceiro marinheiro pensou da mesma forma, depois desses 2 marinheiros, pegou a quantidade de moedas lá, dividiu em 3 partes, sobrou uma, ele jogou fora, pegou a parte dele. Bom, no dia seguinte, né, as moedas restantes seriam divididas para os 3. Então, a pessoa responsável para fazer essa divisão, dividiu em 3 partes, viu que sobrou uma moeda, pegou para ele como pagamento, né, dessa tarefa e deu 1/3 para cada um.
dos marinheiros. Então, nós temos que saber o quanto cada um recebeu, né? Quantas moedas cada um recebeu. E a questão pede a diferença entre o que recebeu mais e o que recebeu menos, né? Seria o primeiro marinheiro menos o que recebeu o terceiro. Então, esse é o texto, tá? Então, vamos lá, olha, acompanha aí. Então, vou fazer aqui, ó. Inicialmente, nós tínhamos aqui 241 moedas, tá? Então, o que o primeiro marinheiro fez? Ele dividiu isso aqui em 3 partes. Então, ele fez o seguinte, ó. Vou pôr aqui, ó. Ele fez 80, 80 e 80. Quero para dividir para os 3, né? E viu que sobrou uma, né? Ou seja, 241 dividido por 3 dá 80 e sobra 1. Então, ele pegou a parte dele e jogou essa fora. Então, ele ficou aqui com 80 moedas. Bom, o segundo marinheiro, agora sobrou aqui 160, não é isso? O segundo marinheiro chegou, vai dividir isso aqui em 3 partes, que vai dar quanto? 160 dividido por 3, dá 53, é isso? 3, 5, 10, 3, sobra 1, isso. O segundo marinheiro fez o seguinte, dividiu em 3 partes, 53, 53, 53, e sobrou uma aqui. Aí o que ele fez? Pegou a parte dele e jogou essa fora. Então ele pegou 53 moedas. Bom, o terceiro marinheiro vai fazer a mesma coisa, mas com as, aqui olha, 106 moedas que restaram aqui, né? Então 106. Ele vai dividir em 3 partes, 106 dividido por 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1, 16, dá 5, sobra 1. Então, o terceiro fez isso aqui, ó, 3 partes, 35, 35, 35, sobrou uma. Ele pegou a parte dele e jogou essa no mar. Então, ele pegou 35 moedas. Ok, sobraram aqui, então, ó, 70 moedas. Aí, no dia seguinte, a pessoa responsável por fazer essa divisão para os 3 marinheiros chegou lá e dividiu essas 70 moedas em 3 partes, né? Então, 6, 10 aqui, 3, sobra 1. Então, ele fez isso aqui, ó. 23, 23, 23, sobrou uma. Essa uma aqui pegou para ele como pagamento desse trabalho, dessa tarefa. E deu 23 moedas para cada um aqui. Então, isso aqui mais 23, ficou aqui com 103. Esse aqui mais 23, ficou aqui com 76. E esse aqui com mais 23, ficou com 58. A questão pede a diferença entre o que recebeu mais, né, o primeiro marinheiro, e o último, que recebeu menos. Então, 103 menos 58. 13 menos 8 dá 5. Aqui ficou 9. 9 menos 5, 4. 45. Resposta letra B. Ela é mais trabalhosa do que, assim, difícil, né? Vamos dizer, né? Então, tá aí. Com isso, nós terminamos essa nossa 5ª aula, né? Eu te aguardo lá nas próximas aulas do curso, tá bom? Um abraço.